Schiller ao vivo aqui no Jornal Gente, cientista político, nosso colunista, para falar sobre o clima político em Brasília. Será que está baixando a temperatura, Schiller? Bom dia. Tudo bem, Thaís? Bem, Cláudio, Pedro, nossos ouvintes. Olha, Brasília, o tempo muda muito em Brasília, né? A política é zigue-zague. Então vai ter uma semana que vai estar quente, uma semana que vai dar mais friada, e assim nós vamos até a eleição. Estava dizendo, ninguém imagina que o presidente Bolsonaro, depois de vamos brincar um pouquinho, 30 anos de carreira política tendo esse estilo, agora, logo agora, em agosto, no ano pré-eleitoral, vai virar paz e amor. Não vamos ter Bolsonaro paz e amor. E cá entre nós, a oposição também não quer paz e amor. A oposição está pedindo impeachment do presidente, está fazendo comício, passeata, marcando, né, para ir para as ruas. Tem mais de 100 pedidos de impeachment esperando na gaveta do deputado Arthur Lira. Vem aí o relatório da CPI do Covid, que vai ser, obviamente, bombástico contra o presidente Bolsonaro. Tem 5 investigações em curso lá no âmbito do Supremo, né, contra o presidente Bolsonaro. Recentemente, o ministro Barroso entrou com aquela notícia crime no TSE por causa da live, do tema da vacina, das supostas ofensas, da vacina, desculpa, do tema do voto impresso e tal. Não é? E o Supremo arrolou o presidente Bolsonaro como investigado no inquérito das fake news. Então, o clima não está bom, não tem todas as razões do mundo para essa tensão. Não é? Agora, o presidente Bolsonaro, na minha opinião, ele vive entre duas opções o tempo inteiro. Não é? Quais são essas duas opções? Radicalizar um pouco mais, e aí atende a sua base política, não é? E nesse sentido, entrar com um pedido, ir lá no Senado, fazer um teatro, entrar com um pedido de impeachment dos dois ministros supremos, Alexandre de Moraes e o ministro Barroso, tem esse efeito político. Né? Imagina o seguinte, para o militante bolsonarista típico que está nas redes sociais, né, muitos agora desmonetizados, né, por essa decisão do TSE, né, quem tinham canais no YouTube, enfim, vão ficar sem o recurso do trânsito, das visualizações dos seus canais. Então, essas pessoas que são fundamentais na campanha, que se mobilizam pelo presidente Bolsonaro, será que vão gostar de uma reunião amistosa lá com o ministro Fux? Será que vão gostar do presidente abrir mão, recuar nessa ideia de fazer o impeachment? Quando tem agora essas mobilizações da base dos apoiadores no dia 7 de setembro, será que não era bom para mobilizar, ter o pedido de impeachment tramitando no Senado? Então, evidentemente que do ponto de vista institucional da relação entre os poderes é desastroso isso. Isso nunca aconteceu na história do país. Não é? Na minha visão, é um enorme equívoco envolver a Advocacia Geral da República nisso. A Advocacia Geral da República é um órgão de Estado, não é um órgão de governo, não é um órgão de assessoria jurídica do presidente. Não é? Eu me lembro na época do impeachment da ex-presidente Dilma, eu dizia exatamente a mesma coisa. Não cabia, na minha visão, a advocacia fazer aquele tipo de defesa que foi feita, defesa política da presidente, porque é um órgão de Estado. Também não cabe agora, nesse momento, envolver lá o advogado-geral, Bruno Bianco, que é nesse processo de um eventual pedido de impeachment. Quem tem que fazer isso é a assessoria jurídica do presidente Bolsonaro. Eu até iria mais longe ainda, para ser mais rigoroso, diria que isso teria que entrar não como presidente da República, mas como um cidadão que entrar com um pedido de impeachment. De qualquer maneira, isso seria completamente desastroso. Para fechar, o que aconteceu ontem, nessa romaria, mini romaria ao gabinete do ministro Fux? Foi tanto o Rodrigo Pacheco, que fez aquelas declarações formais, o recado que ele deu não tem pedido de impeachment, não vai ser lido isso no Senado, e o Rodrigo Pacheco é um potencial candidato à presidência, portanto ele vai ter uma postura mais independente. Agora, teve outra reunião que foi com o senador Ciro Nogueira, ele também foi lá, e ali teve um acordo, diria, discreto, não é um acordo propriamente, mas é um compromisso. Quer dizer, o senador Ciro Nogueira se compromete a tentar demover o presidente Bolsonaro dessa ideia, né? E o presidente Fux diz, olha, se você conseguir, a gente faz a reunião. Né? E interessa para ir conduzindo o país nessa turbulência, não é, um pouco mais. Mas não é muito mais do que isso. Eu acho que a grande questão é saber se nos próximos dias o presidente Bolsonaro vai fazer ou não essa entrada desse pedido de impedimento dos dois ministros. Agora, o Schiller, do ponto de vista da estratégia política, quanto mais o presidente Jair Bolsonaro reforça o discurso mais, digamos, aguerrido, mais radical, mais de conflito, isso não pode ser um tiro no pé dele também? Na medida em que ele reforça aquilo que aqueles apoiadores que já estão com ele querem ouvir,
mas pode aumentar a expulsão daquele entorno que esteve com ele em 2018 e que hoje não necessariamente estará? Olha, Thaís, perfeito. Como análise, quer dizer, como análise institucional, quer dizer, faz sentido. Quer dizer, o presidente não vai mais ter aquele discurso de ser antissistema, não vai estar num pequeno partido, ele precisa da estrutura partidária, tem muita reforma, uma reforma importante para ser aprovada ainda do governo no Congresso, então precisa ter trânsito político, precisa ter um certo clima, não pode entornar mais o caldo, porque a avaliação negativa do governo chegou no pico. Quer dizer, as pesquisas mostram aí 20 pontos, em média, atrás do Lula em simulações de segundo turno. Então, a situação não está bem para o presidente Bolsonaro. Quer dizer, então, ou seja, fazer alguns gestos no sentido de jogar um pouco de água fria na fervura pode ser interessante. Agora, a avaliação, esse é o ponto, Thaís, Cláudio e Pedro, quer dizer, a avaliação do núcleo político em torno do presidente é que até agora ele que saiu perdendo no jogo. Por quê? Porque o Supremo continua com ativismo jurídico. Vamos lá. Aquela live do presidente, na minha visão, quando ele defendeu o voto impresso, colocou aquelas, vamos chamar fake news, aquela suspeita, é desastrosa, mas é um crime aquilo. Aquilo era razão para uma notícia crime. Então, a avaliação do núcleo político do presidente é que o Supremo também atravessa um pouco o samba nesse negócio. Precisava botar ele na CPI, desculpa, no inquérito das fake news, quer dizer. Agora, essa decisão, vamos lá. Ontem a Justiça Eleitoral, o TSE, fez essa notificação, uma determinação para desmonetizar os sites de apoiadores importantes do presidente Bolsonaro nas redes sociais. Com que argumento? O argumento das fake news. Só que fake news não é crime no Brasil. De novo, nós estamos na mesma discussão. Onde é que está escrito na Constituição, onde é que está escrito nas leis brasileiras que notícias infundadas, notícias não verídicas, olha, eu li com muito cuidado aquela decisão do ministro Luiz Salomão, a mim parece completamente sem fundamento aquilo, porque é como se o Tribunal Superior Eleitoral se colocasse como dono da verdade. Então, eu sei que aquelas afirmações que os defensores do voto impresso fizeram eram falsas, logo é um crime, é um tipo de crime. Como eles não são réus, são investigados, liga para o YouTube, para as redes sociais e manda desmonetizar os canais. E as pessoas aí não têm recurso para fazer o seu proselitismo político. O proselitismo político pode ser completamente errado, mas cara, não é uma exorbitação de poder, isso é uma avaliação do É verdade. O ministro Marco Aurélio Mello, né, Cláudio, só para lembrar aí, corroborar com o que o Schiller está dizendo, deu uma entrevista recente para nós aqui, já depois de ter deixado o STF, em que disse também com todas as letras que não via crime. Claro que condenava muitas das declarações. É mais ou menos, né, Cláudio, o que está acontecendo com o Sérgio Reis. Vocês devem estar acompanhando aí nas redes sociais. Profundamente equivocada, na minha humilde opinião, aí, a manifestação, mas está dentro dos limites da liberdade de expressão. Não é justificável você pedir a prisão agora do Sérgio Reis pela manifestação que ele deu aí recentemente, nem muito menos um processo contra ele, como muitos estão pedindo na esteira aí desse debate sobre os limites da liberdade de manifestação, né, Cláudio? O que a gente está vendo também assim, é um rally, né, de inúmeros setores, instituições, inclusive públicas, etc., de pancadaria em cima do presidente da República. Né? É claro que o presidente da República tem um problema sério de incontinência verbal, né? Ele não se aguenta e acaba falando o que não deve. Mas alguns ministros do Supremo Tribunal Federal também têm problema de incontinência no uso da caneta. Né? E a gente vê isso se estendendo ao Tribunal Superior Eleitoral na medida em que ele é presidido por um ministro do Supremo, que é o ministro Barroso. Eu não sei se ainda está nas redes sociais do TSE, mas durante semanas o TSE manteve uma mensagem assinada por todos os seus ministros que era uma fake news, em que definia a questão da impressão do voto eletrônico como a volta do voto em papel. Isso é mentira. E estava assinado pelos ministros do Supremo, do Tribunal Superior Eleitoral. Então, quem é que avalia fake news? Quem é que define o que é o que não é fake news, como o Schiller lembra, né? Sem contar essa questão aí que não é tipificado como um crime na nossa legislação. Eu não acredito muito na humildade
de ministros do Supremo Tribunal Federal para colaborarem na solução dessa crise. Eu acho que eles vão querer esticar essa corda até derrubar até tornar inviável a permanência do Bolsonaro na presidência da República. Eles não têm nada a perder, e se der tudo errado, como há também essa possibilidade, vai que, né, há um levante aí, enfim, e a democracia brasileira vai para o saco, né? Eles vão entrar para a história como heróis da resistência. Então, assim, eu vejo que há uma questão aí de radicalismo por parte do Bolsonaro e dos seus apoiadores, mas no Supremo Tribunal Federal eu não vejo também sinais de, como é que eu diria, de entendimento, né? de tentativa de entendimento. É como se eles se comportam assim mesmo, né? Os ministros do Supremo se comportam como deuses do Olimpo, né? Qualquer crítica a eles é recebida como se fosse um insulto, como se fosse uma coisa, como é que você, um reles mortal, tem a ousadia de criticar as minhas decisões. É um pouco isso, né? Cada um deles tem um pouco dessa arrogância institucional. Eu não acredito muito que, ainda que do ponto de vista, eu acho até que é mais factível, é mais razoável esperar do presidente da República, apesar de toda a verborragia, apesar da incontinência verbal, apesar de tudo e dos equívocos que comete quando fala, eu acho que, como ele é político, afinal, ao fim e ao cabo é um político, eu acredito mais na possibilidade de recuo do Bolsonaro do que da justiça. E é por isso que eu também conservo um certo ceticismo com relação a esse entendimento que a gente todos consideramos tão necessário, o restabelecimento dessa harmonia entre os poderes. Até porque quem tem a perder com isso é Bolsonaro, porque é ele que vai para a eleição no ano que vem. Ministro do Supremo é cargo quase vitalício, tem a expulsória lá nos 75 anos, mas nenhum deles vai ter que se submeter ali ao escrutínio da população novamente no ano que vem. Deixa eu agradecer ao Fernando Schiller. É vitalício, viu? Não, só uma observação. O cargo é vitalício, porque eles se aposentam e seguem ministros. Eles não são ex-ministros, eles são ministros aposentados do Supremo, né? Então é vitalício mesmo. Com todos os benefícios que isso também quer dizer, morrer, né, Cláudio? Fernando Schiller, cientista político, nosso colunista aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Até a próxima, Schiller. Bom dia. Bom dia, um abraço. Rede Bandeirantes de Rádio.